E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês, professor Thiago Carbonel, da área de Linguagens e Códigos, e agora nós estamos entrando no módulo 3, para estudar uma frente, se eu posso colocar assim, de extrema importância dentro da prova de Linguagens e Códigos do Enem, que é o fenômeno da variação linguística. Tá? A gente vai estudar com bastante cuidado esse fenômeno, tá? E vamos dar muita ênfase aos exercícios, porque eles caem e caem em abundância. Tá? Temos ali sempre, no mínimo, 3, 4 exercícios que envolvem refletir, pensar sobre o papel da variação linguística num texto, num poema, numa certa situação comunicativa. Tudo bem? Bem, o primeiro tópico é a variação como processo de formação da língua. Tá? Meus caros, qualquer língua, a nossa, o inglês norte-americano, o inglês britânico, o francês, enfim, qualquer língua está em constante mutação. Tá? Palavras novas vão sendo criadas como neologismos, tá? E são criadas a partir do processo de formação de palavras que aprenderemos adiante, o processo, derivação sufixal, derivação prefixal, composição por justaposição, por aglutinação, a gente vai ver todas essas frentes, tá? E nós criamos palavras o tempo todo. Então, vou dar um exemplo. Vocês já devem ter percebido como a tal da obsolescência programada, tá? Que é as coisas serem produzidas com um prazo de expiração e mesmo que o objeto continue útil, nós queremos substituí-lo por um mais avançado, por um modelo mais novo, porque ele traz mais tecnologia, mas também porque nos traz um certo prestígio, a gente fica na crista da onda, na moda. Então, a gente pode chamar, como o jornalista já chamou, de um processo de iPhoneização. Por quê? Na lógica do iPhone, todos os anos sai um modelo novo e um dos modelos mais antigos já começa a não ter atualização. Tá? Então isso é um conceito que implica um estilo de vida novo, não tinha como dar nome a isso e o jornalista foi lá e inventou a palavra. Tá? Mas alguém pode fazer isso? Pode. Tá? Há um livro muito legal chamado O Instinto da Língua, de Steve Pinker, em que, num trabalho de análise do jornal New York Times, o grupo de pesquisa que ele coordena chegou à conclusão que o jornal criava neologismos na área da política, da economia, da ciência, criava ou trazia esses neologismos das áreas de pesquisa, de conhecimento, e eram cerca de 300 a 400 neologismos por mês, o que mostra que, conforme o mundo avança, novas palavras vão entrando no nosso dia a dia, assim como outras palavras vão saindo do nosso convívio. Mas a questão não é apenas o entra uma palavra e sai outra. Tem a ver com a realização da língua como um todo. Tá? E se a gente parar para observar, a variação se dá por várias razões. Tá? Falaremos dessas razões a tempo. Tá? Então, se você entendeu que a língua está em constante mutação, isso já me basta. Porque aí você consegue entender porque para uma prova como o Enem, é importante que haja diversidade de manifestações. Então, que exista lá um texto do Machado de Assis, mas que exista também um texto do cordel nordestino, que exista um texto em linguagem informal, por exemplo, extraído de um tweet, ou de um blog, ou de um comentário de Facebook, e que tenha, às vezes, também as manifestações mais populares, como aquelas que nós encontramos no funk, eventualmente no rap, e em outros gêneros musicais. Tá?
As variações na realização, elas vão se dar tanto na pronúncia, no modo como as pessoas pronunciam, tá? Então, eu já comentei com vocês, o verbo fechar, pela gramática normativa, ele tem que manter esse fe em todas as suas conjugações. Então seria eu fecho, tu fechas, ele fecha, nós fechamos, vós fechais, eles fecham. Não, no entanto, digamos assim, do sudeste para baixo, todos nós pronunciamos essa variante em que é eu fecho, tu fechas, ele fecha. Tá? E isso vai se dar com inúmeras palavras. Tá? A tal ponto de que existem circunstâncias em que dentro de uma certa comunidade falante, a pronúncia vai mudando, que ela acaba forçando os dicionários e a gramática a incorporarem a mudança. Por exemplo, vejam, antigamente, cobras, lagartos, tartarugas, crocodilos eram da classe classe reptil. Reptil, não réptil. Mas as pessoas começaram a falar réptil, e num certo momento, então, abandonou-se a forma antiga e adotou-se a forma nova. Outras mudanças vão acontecendo ao longo da linha do tempo. Tá? O nosso atual você, que continua sendo classificado como pronome de tratamento, era lá atrás vossa mercê, que depois se contraiu e virou vós me se, e atualmente é o você. Tá? É claro, há formas abreviadas, há regiões como a região do interior de São Paulo, ou Minas, boas partes de Minas, no interior, que falam o se. Vamos imaginar que houvesse uma separação, uma divisão geográfica, e ficasse uma região em que todo mundo fala o tal do o se. É provável que num futuro houvesse o pronome o se. Por um tempo convivem as formas equivalentes e depois fica só a forma moderna. Tá? Embora o você já tenha registros no finalzinho do século XVI. Tá? Mas era considerado uma palavra muito inovadora. Então se manteve o vossa mercê e depois o vós me se. Vejam, quem promove tais mudanças é o falante. Ou seja, é você, eu, tá? E todos os demais falantes. Logicamente, as classes socioeconômico-culturais mais prestigiadas, mais privilegiadas, continuam tendo maior influência do que as classes mais populares. Tá? Agora, vivemos um momento em que essas mudanças, na verdade, essas estruturas começam a ser amplamente questionadas. Então, é possível que nós vejamos mudanças acontecendo em ritmo mais acelerado. E o olhar da prova do Enem parece-me ir exatamente nessa direção. Tá? Então, o falante vai promovendo as mudanças, elas vão sendo incorporadas, e aí, num certo momento, os lexicógrafos, que são os estudiosos do léxico, assim como os gramáticos, decidem incorporar um uso e considerá-lo frequente naquele idioma. Por isso que nós caminhamos, como eu falei lá atrás no módulo 1, nós caminhamos a cada ano que passa mais e mais para a adoção de uma língua portuguesa brasileira, ou como linguistas como Marcos Banho, por exemplo, querem, e eu concordo amplamente com ele, por uma língua brasileira. E é claro, a gente não vai esquecer que há uma herança portuguesa. Tá? E eu finalizo com esse exemplo aqui. Berinjela com G, berinjela com J. Atualmente, o dicionário Ruais da língua portuguesa, tá? Que é a nossa grande referência, consagra a forma com G.
Mas nós já tivemos, no Caldas Aulete, por exemplo, a forma com J como forma alternativa. Tá? Se vocês tiverem que escrever, tá? Acho muito difícil ter que escrever berinjela numa redação, mas se tiverem que escrever, escreverão com G. Tá? E por que eu pus esse exemplo? Porque ele mostra como é a adesão do falante que faz prevalecer. Os falantes foram aderindo ao berinjela com G e o com J foi caindo no esquecimento e desapareceu. Ok? Continuamos falando de variação, como tipos de variação, como pensar as variações no nosso próximo vídeo, ok? Forte abraço a todos, fiquem bem, tá? E até a próxima.